Declaração de Rodolfo Landim cai como uma bomba. Conselho Deliberativo se reúne para aprovar novo patrocínio. Gabigol deve voltar aos gramados em 21 dias. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa manhã de quinta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começar a assistir? Já deixa o like, não é inscrito? Se inscreva, não nos segue? Passe a nos seguir, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso ajuda no nosso crescimento e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Então vamos para a notícia, porque a notícia que interessa e o resto não tem pressa. Rapaz, a Libertadores da América é traiçoeira, como diz João Guilherme. Os brasileiros não tiveram vida fácil nesse início de Libertadores da América. Tendo aí o Grêmio perdendo por 2-0 na sua estreia. O Botafogo caiu no tapetinho, já era. Perdeu de 3-1 para o Júnior Barranquilla. Rapaz, eu quero ver o que John Textor vai fazer. Ele já deve ter provas aí feitas por inteligência artificial para comprovar que o jogo foi comprado ontem. Que os jogadores do Botafogo perderam no tapetinho porque o árbitro e os jogadores do Júnior Barranquilla fizeram um acordo antes e o árbitro vai cobrar propina por causa daquele primeiro pênalti que deu contra o Botafogo. Cara, que vergonha. O Fluminense empatou em 1-1. O Palmeiras empatou em 1-1 e o restante dos jogos acontecerá hoje, né? Então, caiu no tapetinho. Bom, voltando aqui para o Flamengo, o elenco rubro-negro, após a folga de ontem, quarta-feira, se reapresenta hoje no CT Ninho do Urubu, às 15h30 para poder dar início aos trabalhos com foco no jogo contra o Nova Iguaçu, jogo de volta da final do Campeonato Carioca, que acontecerá no Maracanã às 17 horas do dia 7 de abril. Beleza, galera? Os ingressos já estão à venda e os preços estão menores do que foi aí estipulado pelo jogo de ida contra o Nova Iguaçu. Estão mais em conta. Falar em preços de ingresso mais em conta, o jogo do Flamengo para a Libertadores da América no dia 10, os ingressos estão mais baratos ainda. Eu vou trazer isso melhor para vocês, mas se você quer ficar inteirado de todos os valores, na nossa página Maurício Paula Santos no Facebook, tem todos os setores e todos os valores lá bem especificados. Eu vou trazer aqui só a modo grosso, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, mudando aqui de assunto, falar sobre o que aconteceu no primeiro jogo do Flamengo contra os Milionários, os jogadores que foram poupados. Isso está trazendo muita revolta para alguns comentaristas, até para nós rubro-negros, que nós não entendemos essa movimentação. Se liguem só, poupados contra os Milionários não estão entre os jogadores que mais atuaram no Flamengo em 2024. É isso aí, olha só. A escalação de Tite e a entrevista do treinador após o empate em 1-1 com os Milionários na Colômbia, na estreia da Libertadores, levantou um debate sobre o desgaste do elenco rubro-negro. Depois de mudar 4 peças no time que vinha embalado e sem sofrer gols em jogos oficiais na temporada, o técnico foi questionado do motivo das alterações e justificou dizendo que 9 jogadores viajaram com algum problema físico, mas sem explicar quais. Agora vem o pior aí, ó. Olha o que ele disse. Nós viemos com 9 jogadores que tinham algum problema. 9 do último jogo até agora. Tínhamos que fazer alguma revisão. E eu não posso entrar com 9 jogadores, alguns sentindo algum detalhe a mais, né? Foi o que ele disse aí, que os 9 jogadores estavam sentindo. Olha só, os 4 que saíram do time foram Léo Pereira, entrou Davi Luiz, Ayrton Lucas, entrou Matias Vinha, De La Cruz, entrou Igor Jesus. De La Cruz é justificável. Nicolas De La Cruz teve um problema lá, diagnosticado com uma virose. Estava com febre, então não pôde jogar por causa disso. Tá?
Inclusive, o departamento médico e o departamento de futebol do Flamengo, aí, comissão técnica, estão contando com a recuperação dele para o jogo de domingo, dia 7. Tá? Então, seguindo aqui, ó, aí entrou Igor Jesus e Luiz Araújo, entrou Bruno Henrique. O uruguaio aí com quadro de virose e febre sequer foi relacionado e ficou no hotel. Mas os outros 3 estavam no banco de reserva e o lateral esquerdo e o atacante entraram nos minutos finais. Então, assim, essa justificativa, se eles não estavam bem fisicamente, por que colocou ele no final do jogo? Sem explicação, né? Aqui, ó. Porém, um levantamento do espião estatístico do GE mostra que o quarteto estava longe de ter os maiores minutos entre os titulares de 2024. Luiz Araújo, por exemplo, é o titular que menos jogou no ano, 812 minutos, né? Então, cara, eu não acredito, eu não quero acreditar que o Tite tenha poupado os jogadores por causa da final do Campeonato Carioca. Uma partida que está praticamente encaminhada. A superioridade técnica do Flamengo é gritante com relação ao Nova Iguaçu. Me perdoe, Nova Iguaçu. Eu morei em Nova Iguaçu durante muito tempo, antes da emancipação para Belford Roxo. Tenho um carinho muito grande. Mas, cara, a discrepância é demais. É visto de longe, é um abismo muito grande. Já com o jogo aí ganho por 3-0 na primeira partida, não tem lógico um jogo da Libertadores poupar atletas no início da sua estreia. O time que pontuar melhor tem vantagem de decidir todos os confrontos em casa. Eu vou trazer uma matéria aqui do Renato Maurício Prado com relação a isso. Vamos lá para o que disse Renato Maurício Prado, que detonou Tite após o empate. E disse que não faz sentido. Realmente, mas Renato Maurício Prado é paulista, quer criar discórdia, cara. É que muita gente pensa e não tem coragem de dizer, expor os pensamentos. Na visão do jornalista, o treinador priorizou o final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. É o que demonstra. Olha só, abre aspas. Não consegui entender essa junção entre Davi Luiz e Vina pelo lado esquerdo. Pode ser que o Ayrton Lucas estivesse desgastado, mas pelo visto não estava, porque entrou para jogar no final. E o Léo Pereira, que através das suas assessorias, antes do jogo, disse que estava 100%. Então, não tem desculpa. Fecha aspas, iniciou. E ele continuou aqui, abre aspas. Foi aquela coisa do Tite que para mim não faz sentido, o menor sentido, que é poupar na Libertadores para o jogo da final do Carioca. Uma final que está ganha. O Flamengo poderia botar várias reservas contra o Nova Iguaçu, que certamente não vai perder. O jogo tinha que ter botado todo mundo, era ontem, no caso, na terça-feira, contra os Milionários, né? Olha aqui. Contra os Milionários, o Flamengo entrou em campo sem Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz e Luiz Araújo para os seus lugares. Tite promoveu a entrada de Davi Luiz, Matias Vinha, Igor Jesus e Bruno Henrique. Cara, Matias Vinha está sendo muito criticado. É um excelente jogador, sim. Tá? Mas quem tem vindo sendo como titular é Ayrton Lucas. Está mais adequado ali naquela parte ofensiva. Certamente ele não teria perdido aquele gol. Futuramente aí, Matias Vinha pode vir até ser o titular do Flamengo. Mas nesse momento, não. Né? Então, seguindo aqui, falar agora sobre patrocínio e dinheiro entrando nos cofres do Flamengo. Isso é muito importante. O Flamengo alcança aí a bagatela de 159 milhões de reais em patrocínio. Por quê? O patrocínio master do Flamengo, que é a PixBet, tem aí um dispositivo que, se algum outro clube tiver um patrocínio do mesmo segmento com valor maior do que o Flamengo, a PixBet tem que ir lá e igualar esse valor. Se eu não me engano, o patrocínio da PixBet com o Flamengo estava girando na casa aí de 80 milhões de reais. Mas como o Corinthians conseguiu aí um patrocínio por 120 mil, a PixBet no dispositivo teve que aumentar esse valor. Aqui, ó, era aí da Mônica Alves e Vitor Belotti, do Coluna do Fla. Aqui, o Flamengo encaminhou a renovação de contrato com a PixBet, patrocinadora master do clube. Caso o novo vínculo seja aprovado no Conselho Deliberativo, o Flamengo passará a receber 120 milhões por ano.
A possibilidade do aumento, no entanto, já era prevista em contrato, como eu havia falado. Em contrato aí entre Flamengo e Pixbet, tem uma cláusula a favor do rubro-negro. Isso porque, caso algum clube brasileiro consiga uma parceria do mesmo segmento e receba um valor superior ao mais querido, a equipe carioca tem direito de ganhar a mesma quantia. E o Corinthians acertou o contrato com a Vai The Bet no início da temporada, passando aí a receber 120 milhões por ano. Desse modo, como a empresa é do mesmo segmento, a Pixbet do Flamengo acionou a cláusula e exigiu também receber 120 milhões anuais e já está certo. Então, o patrocínio do Flamengo é o seguinte aqui, meus amigos. Pixbet, 120 milhões no ano. Adidas, fornecedor, 69 milhões, teve um acerto aí, deve ir para 100 milhões. Mercado Livre, 21,5 milhões. Zé Delivery, 10 milhões. Kawat, 10 milhões. Card, 8,5 milhões. ABC, no short, né, 7,1 milhão, a TIM 7 milhões e o BRB na omoplata 6,2 milhões por 3 meses, total de 159 milhões e 300 mil reais. É uma camisa pesadíssima, né? E ainda falando sobre patrocínio, o Conselho Deliberativo do Flamengo convocou reunião extraordinária para o dia 8 para votar a proposta da Globo, que trata da aquisição com exclusividade no Brasil e não exclusividade no exterior dos direitos de captação, fixação, edição, disponibilização, transmissão e exibição de todas as partidas que os clubes Libra atuem como mandante pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A, nas temporadas 2025, 26, 27, 28 e 29. Aliás, o acordo, né, do Flamengo com a Rede Globo vai até o final de 2024. Então eles vão assinar um novo acordo, um novo contrato, que é aí a partir de 2025. Flamengo fazendo sempre ótimos negócios. Meus queridos e minhas queridas, na próxima quarta-feira, dia 10, o Flamengo enfrenta o Palestino do Chile na segunda rodada do Grupo E da competição. E para o confronto, o clube rubro-negro divulgou os valores e datas de venda dos ingressos a bilhetes aí de 20 a 400 reais, cara, 20 berimbau, preços abaixo praticados na final do Campeonato Carioca e pode ser adquiridos a partir de hoje, dia 4. Ó. As vendas começam hoje, dia 4, a partir das 16 horas, tá? Para o público geral e para os sócios-torcedores. É isso aí, galera. Então, quem quiser ir lá assistir esse jogo, o preço tá legalzinho. Os valores estão todos especificados na minha página do Facebook, Amaury de Paula Santos. Vão lá, tá tudo esmiuçado para vocês saberem setor e valores, né? E por falar nisso, Atlético Goianiense conta com o Flamengo para arrecadar e ver o Flamengo aí como favoritaço em jogo do Brasileirão. A CBF ainda não divulgou as datas, mas o Flamengo já sabe que enfrentará na primeira rodada do Brasileiro. O mais querido vai até Goiás para enfrentar o Atlético Goianiense em jogo previsto para acontecer no fim da semana dos dias 13 ou 14 de abril. Né? E o presidente aí do adversário do Mengão, Adson Batista, projetou o duelo e não escondeu a ansiedade para contar e poder com a nação para arrecadar. Ele está ansioso por esse jogo e contando aí com a presença da nação rubro-negra para poder faturar uma farpela. Ele disse o seguinte aqui, ó, abre aspas, é importante a gente avaliar o apelo do jogo. E é um jogo que não adianta eu vir aqui com ilusão, que o Atlético é franco atirador. Quem é favoritaço é o Flamengo. Cabe a nós ir para esse jogo com muita determinação e confiança e reverter isso. E nós vamos ter muita motivação para isso. É uma oportunidade muito grande da gente ter um retorno financeiro e jogar dentro da nossa casa. Goiânia é a nossa casa, fecha aspas, disse Adson em entrevista ao podcast Denilson Show. Adson Batista ainda não decidiu onde será o jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense. A equipe de Goiás costuma mandar os jogos no Antônio Ascioli, mas pode levar o duelo para o Serra Dourada,
que tem capacidade superior, ou seja, poderá receber mais torcedores do Mengão. E além de prever a estreia do Brasileirão e a expectativa de uma boa arrecadação, Adson e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, já tiveram uma conversa, né? E o goiano contou que o mandatário do Mengão admitiu ser inferior quando o assunto é o conhecimento do futebol. Né? Rodolfo Landim disse o seguinte para ele aqui, ó, na conversa que Adson teve aqui, abre aspas. Eu já sentei perto dele, do Rodolfo Landim, e ele falou, Adson, eu sou um cara da Petrobras, já mexi com coisas. Cara, futebol você entende mais que eu. Aí Adson completou aqui, o cara é humilde em falar isso. E eu discuto, normalmente eu converso, fecha aspas, né? Então, acrescentou o presidente do Atlético Goianiense. Falou da humildade do Rodolfo Landim reconhecer que Adson conhece e entende muito mais de futebol do que ele. Rodolfo Landim é um bom gestor. Nós vemos aí os faturamentos absurdos do Flamengo, quase 1 bilhão e 400 no ano passado, sem ganhar títulos. O problema de Rodolfo Landim e Marcos Braz é dentro de campo. Fora, eles são excelentes, não podemos negar isso, né? Então, sendo assim, o Flamengo tem 2 compromissos antes de encarar o Atlético Goianiense pelo Brasileirão. No próximo domingo, dia 7, o adversário será o Nova Iguaçu pela final do Campeonato Carioca. Já na quarta-feira, dia 10, o Mengão pega o Palestino do Chile na segunda rodada da Libertadores da América, né? E por falar nesse jogo aí da segunda rodada da Libertadores da América, né? O Flamengo lançará sua nova camisa de visitante no dia 10 de abril. O modelo de número 2, confeccionado pela Adidas, é predominante branco, com as 3 listras da empresa e outros detalhes em vermelho, e o clube de regata do Flamengo, CRF, na cor preta, né? Agora resta saber qual será o preço do manto sagrado. Isso aqui que é complicado, é um absurdo. Ó, o manto 1 de 2024 causou muita polêmica em seu lançamento. A camisa masculina chegou custando R$ 349,99. No entanto, o modelo Atlético que os jogadores usam começou a sair por R$ 599,99. Por fim, a grande novidade foi o manto de manga longa, no preço de R$ 449,49. É um pouco mais que 30% do valor do salário mínimo vigente atualmente no Brasil. O salário base no Brasil está fixado em R$ 1.412. Para o uniforme 1, a linha infantil custa R$ 299,99 e o conjunto kit, camisa e short, é vendido a R$ 349,99. Rapaz, 30% do salário mínimo. Eu acho que o Flamengo aí tinha que repensar esses valores, o tamanho da sua torcida. Eles poderiam ganhar muito mais no volume. Eles colocam esse preço absurdo e a galera compra no camelô, né? Compra na Shein, né? Eu acho que é Shein. Nesses aplicativos aí, eu tava vendo a camisa do Flamengo, tá R$ 33, cara. R$ 33. Pô, aí eu não tô incentivando vocês a comprar, não. Só tô achando que é um absurdo esse valor que o uniforme do Flamengo é vendido, né? Então, seguindo aqui, Di Maria desiste de Rosário Central e ficará livre. Ele não desistiu do Rosário Central, ele foi ameaçado de morte caso ele quisesse voltar para lá, né? Eu não estou falando, o Flamengo vai contratar o Di Maria. Estou trazendo a informação que Di Maria está livre no mercado e muitos torcedores do Flamengo têm levantado a hashtag Di Maria no Flamengo. Ó, Di Maria tem contrato com o Benfica até junho e não quer jogar em seu país. Como o argentino atua na posição de Luiz Araújo e o Flamengo quer um atleta no setor, naturalmente, rumores irão começar a surgir para colocar o astro na Gávea. No entanto, até o momento, nenhum movimento aconteceu. Anteriormente, Di Maria estava convencido em voltar para a Argentina e defender as cores do Rosário Central. Todavia, ao receber ameaças de torcedores locais, desistiu da ideia e pensará sobre o seu futuro. Renovar com o Benfica, se transferir para a MLS
ou ir para o mercado da Arábia Saudita também são possibilidades para o campeão do mundo de 2022 pela Argentina. Ele não desistiu do Rosário Central, não. Desistiram ele, né? Torcedores forçaram a barra lá, fizeram ameaças e ele não pode voltar para lá, né? Então, seguindo aqui, Flamengo quer repatriar Renier. É isso aí. Flamengo vai enviar condições de proposta ao Real Madrid para contratar Renier, jogador revelado no Mengão, que não vive aí melhor momento na Europa e chegaria aí já para a próxima janela de transferência. Matérias de Alexander Vieira, do Bola VIP Brasil. Prestou atenção. Renier ainda coloca como plano A ficar em solo europeu, mas já enxerga um retorno ao Flamengo como bom para a sua carreira. No Francione, ele chegou a começar bem, mas uma contusão limitou o seu espaço na Itália. Vocês acham uma boa o retorno de Renier ao Flamengo? Jogador muito bom. Não tem passado um bom momento na Europa, como outros jogadores do Flamengo, como Pedro, como o próprio Gabigol, que não tiveram bons momentos na Europa, mas chegaram e se destacaram aqui no Flamengo. O que vocês acham? É uma boa? Flamengo repatriar Renier? Deixe seu comentário, o comentário de vocês é muito importante. Então, seguindo aqui, infelizmente, Felipe Luiz tropeça, mas Flamengo avança no mata-mata nos Estados Unidos. A notícia ruim é a notícia boa, né? Perdeu, mas avançou. Treinador Felipe Luiz, do Sub-17 do Flamengo, perdeu para o St. Louis City por 1-0 no Generator Adidas Cup, né? Mas mesmo assim avançou para as oitavas de final da competição. O rubro-negro passou sendo líder do grupo D, que já tem aí 3 jogos, obtendo 2 vitórias, 1 derrota e marcou 2 gols e sofreu apenas 1. Agora o adversário do Mengão será o FC Dallas. O confronto entre Flamengo e o FC Dallas ainda não tem data definida. Isso porque, pela forte chuva nos Estados Unidos, os jogos eliminatórios foram adiados para serem disputados entre os dias 4 e dia 7 de abril. Caso seja no último dia, cairá na mesma data que o Flamengo profissional jogará a final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, né? Agora, para minha amiga aí da página Momentos Inesquecíveis, 60, 70, 80 e 90, página muito boa, recomendo que vocês sigam, para vocês que gostam de músicas boas, é uma página maravilhosa. Dá essa moral aí para nossa amiga rubro-negra. Então vamos falar agora sobre Gabigol. Ela sempre pergunta aí na página, Gabigol, como é que está a situação do Gabigol? Então eu vou trazer aqui agora, deixei para o final, para vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos lá. Landim manda recado a Gabigol e declaração causa intriga nos bastidores do Mengão. Não é a primeira vez que há notícias que Rodolfo Landim passa sobre Gabigol gera desconforto, né? Departamento de Futebol do Flamengo não gostou das declarações de Landim, visto que Gabigol está próximo de renovar contrato, né? Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu diversas declarações sobre ainda não ter renovado o contrato com Gabigol. O mandatário revelou que o mais querido não irá estender o vínculo do atacante com os números colocados à mesa, e a afirmação do dirigente causou intriga nos bastidores rubro-negros. Vou te dizer por quê. Mas não deve renovar. Não sei. Mas assim, a palavra de um homem tem que valer, cara. O homem tem que honrar as calças que veste. Eu vou trazer aqui, ó. Conforme informações do jornalista Eric Faria, as declarações de Rodolfo Landim sobre a renovação de Gabigol caíram como uma bomba no departamento de futebol. Isso porque, para os dirigentes, a situação do camisa 10, com o mais querido, estava resolvida, aguardando apenas a assinatura do presidente rubro-negro. Além disso, de acordo com o jornalista, Landim autorizou o Flamengo a avançar na renovação de Gabigol, ou seja, o mandatário concordou com os termos pedidos pelo camisa 10, mas depois voltou atrás. Desde outubro de 2023, a pauta sobre a extensão do vínculo do jogador está paralisada, né? Olha só, outra coisa que aconteceu. Dirigentes brindaram após a autorização da renovação de Gabigol. Outro ponto importante é que os dirigentes brindaram para comemorar a permanência do atacante no clube. No entanto, após as declarações de Rodolfo Landim, será preciso uma outra negociação para acalmar os bastidores e sacramentar a renovação de Gabigol. Então, Rodolfo Landim, assim como o representante do atleta havia falado,
tinha sim apalavrado, já estava certo, todos os termos tinham sido colocados na mesa, só faltava assinar. Aí depois ele recebeu uma pressão da oposição e o mau momento vivido por Gabigol dentro de campo, ele recuou, né? Então vamos ver como é que vai ficar essa situação. No momento, para mim, os termos que Gabigol pediu realmente não é para assinar. 5 anos. E com o aumento do salário chegando aí a 2,5 milhões, quase 3 milhões, não. Se for nas mesmas condições que o Bruno Henrique, show de bola. Eu quero a permanência do Gabigol no Flamengo, mas com os termos pedidos por ele, não. Muitos ídolos passaram pelo Flamengo e saiu. Não vai ser diferente com o Gabigol, não vai ser diferente com o Bruno Henrique, não vai ser diferente com o Jorginho de Arrascaeta, tá? Então, seguindo aqui falando sobre Gabigol, né? O CAS estima a data para julgar Gabigol na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Gabigol pode estar de volta, né? Nas últimas horas, no caso ontem, os representantes de Gabigol entraram com uma ação no CAS, Corte Arbitral do Esporte, para obter o efeito suspensivo que daria condições ao atleta voltar a jogar pelo Flamengo, de acordo aí com o GE. A tendência é de que a apreciação do pedido aconteça entre 10 e 15 dias. Até lá, Gabigol segue treinando em casa com auxílio do rubro-negro. O Flamengo mandou lá preparador físico, fisiologista, todo mundo para cuidar dele, né? Olha só, em 15 dias o Flamengo possui aí as seguintes partidas pela frente: Nova Iguaçu, Palestino e Atlético Goianiense, São Paulo, ou seja, conseguindo o efeito suspensivo para atuar normalmente, até que o seu caso seja julgado em definitivo, Gabigol estaria aí à disposição de Tite para o confronto contra o Palmeiras, dia 20 de abril, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Pegou aí, minha amiga, dos momentos inesquecíveis 60, 70, 80, 90? Essa matéria é exclusiva para você, te gosto muito, você me dá uma moral pra caramba. O Enio também, gente boníssima. Esses julgamentos do Gabigol irão participar 3 árbitros. Um indicado pelo Flamengo, outro indicado pelo CAS e o último pelas autoridades brasileiras de controle de dopagem. Vale lembrar que o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem decidiu suspender Gabigol até o dia 7 de abril de 2025 por tentativa de fraude de exame antidopagem feito em abril da temporada passada. Cara, não foi tentativa de fraude, ele não tentou trocar o frasco, ele não tentou trocar a urina. Foi ato de indisciplina, tem que ser punido sim. Eu acho que essa punição, no momento, já valeu. Olha quanto tempo ele está sem jogar. Perdeu aí o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, perdeu a estreia da Libertadores da América, vai perder a final do Campeonato Carioca e vai perder os 3 primeiros jogos aí do Campeonato Brasileiro. É a punição suficiente para o jogador, cara. Não precisa de mais nada. Valeu? Essa foi a matéria para fechar aqui. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.